Bom, pessoal, meu nome é Carlos Lamarque e eu sou monitor da disciplina de Introdução à Programação e de Algoritmos de Programação. Vamos para mais um vídeo. Esse é o exercício de número 23. Nele, eu proponho que você faça um programa na linguagem C que abra um arquivo de texto. Esse arquivo de texto deve conter uma lista de palavras, as quais vão estar cada uma em uma linha. Depois eu quero que você faça a leitura de cada uma delas, concatene-as, inserindo um espaço entre cada uma, e adicione essa linha, ou seja, essa string, no final do arquivo. Aí você vai seguir o exemplo a seguir. Uma observação é que ao final do arquivo de entrada, deve ter uma quebra de linha no final. Aqui, como os exemplos têm, a entrada, temos 3 palavras, água, doce e verde, e este ponto ali abaixo, só esperar esse negócio sair daí. Este ponto ali abaixo, ele vai estar representando a quebra de linha. No arquivo não deve ter esse ponto, só deve ter um espaço vazio. Mas só para demonstrar que tem alguma coisa lá embaixo, tem uma quebra de linha. E a saída, ele vai ter o água, doce e o verde, repetido. Isso aqui dentro do arquivo, claro. E abaixo, lá no final do arquivo, água, espaço, doce, espaço, verde. Essa é a saída do programa que deve ter. Agora eu vou dar um tempo para vocês pensarem sobre o problema e tentarem fazer. Imagino que devam ter pausado o vídeo ou algo do tipo, então eu vou continuar com minha solução. Vou utilizar esses assuntos a seguir. Primeiramente, para mexer com arquivos, eu tenho que utilizar o fopen, que é a função a qual faz a abertura dos arquivos, no caso. Se ocorrer algum erro nessa abertura, então ele retorna null. O que acontece é que ele tem parâmetros. 2 desses parâmetros que ele possui, podem ser o R ou o A. O R ele vai abrir para a leitura. E esse arquivo ele deve existir para que ele consiga ler o que tem dentro. E o A ele vai abrir para a gravação. Se esse arquivo existir, então ele vai adicionar ao fim do arquivo. Ele vai adicionar tudo que eu colocar ao fim do arquivo, na última linha, no caso, ou no final dele. Se ele não existir, ele vai criar um novo arquivo. Eu também vou utilizar as funções getC, putC e a condição EOF. EOF é o end of file, ou seja, o final do arquivo. getC ele é uma função que retorna um caractere lido no arquivo. E o putC ele escreve no arquivo. Também vou utilizar o fclose, porque todo final de programa, quando nós abrimos o arquivo, ou então, quando nós abrimos o arquivo, nós temos que fechá-lo. Então, vamos utilizar o fclose para isso. Se der certo a fechar o arquivo, então ele retorna 0. Também vamos utilizar a alocação dinâmica de memória, especificamente realloc, e conceitos anteriores sobre ponteiros. Seguindo adiante, vamos para a resolução. Temos aqui, primeiramente, a declaração das bibliotecas stdio.h, que para funções de entrada e saída, e hashtag include.h para o istdlib.h, que vai ser para a alocação dinâmica, utilizando o realloc. Temos aqui, primeiramente, a abertura da função main. Abaixo, a declaração de um ponteiro para um arquivo. Abaixo, variáveis as quais eu vou utilizar, inicializando igual a 0, J e C. Na verdade, não precisava iniciar esse igual a 0 aqui. Podem esquecer dele. Não era para estar igual a 0. Enfim, temos char str, ou seja, um ponteiro para char. Aqui. Abaixo, já estamos utilizando a função fopen. Então, estamos pegando o ponteiro para arquivos, igualando ele a fopen, teste.txt, que vai ser o nome do nosso arquivo, e R, ou seja, estamos abrindo esse arquivo teste.txt para leitura, e esse ponteiro está apontando para esse arquivo. Aqui abaixo, vamos ver se ele deu erro nessa abertura. Então, if
Se ele der, no caso, null, então aqui ele vai negar e vai entrar dentro desse if. Entrando no if, ele vai mostrar, apresentar na saída padrão, erro na abertura do arquivo e vai dar exit 1. Isso foi uma escolha minha, acabar com o programa se der erro na abertura do arquivo. Seguindo em frente, temos o for, que vai pegar cada palavra e colocar dentro de uma string. Temos o início do for, i igual a 1. Vocês podem ver que aqui estava igual a 0, não era para estar. Mas enfim, já estou inicializando ele igual a 1 e colocando, apontando str para null, ou seja, esse ponteiro aqui, estamos apontando para null bem aqui no for. Aqui dentro, o parâmetro de parada do for seria, no caso, c igual a getCFP. For diferente de EOF, ou seja, enquanto ele for diferente de EOF, ele vai rodar no for. Se ele chegar no EOF, ou seja, se ele chegar no final do arquivo, ele vai sair do for. Eu sei que o getC ele está capturando caractere por caractere do arquivo e colocando dentro de C, dessa variável C. O que acontece? C é um inteiro, como vocês podem ver aqui. Como C é um inteiro, ele vai pegar o valor de inteiro da tabela ASCII, ou seja, o valor da letra A ele tem um certo valor representado inteiro por ele, e é isso que o C vai pegar. Abaixo aqui temos, se ele é diferente de EOF, ele vai entrar no for. Entrando no for, str vai ser igual a char realloc. Isso, ou seja, estamos realocando memória, como já viram em vários e vários vídeos daqui. Estamos pegando o str e multiplicando i vezes size of char. Opa, passei sem querer. I vezes o tamanho de um char. O i inicializa igual a 1, então primeiramente, entrando pela primeira vez no for, vamos pegar vamos criar um vetor de tamanho 1, no caso. Um vetor de tamanho 1. Acontece que toda vez que você faz uma alocação dinâmica, é bom checar se a memória foi alocada. Então, se ela não foi alocada, ele vai retornar null. Como ele retorna null, se nós queremos que ele entre nesse if, então vamos negar. Negando aqui, se ele entrar, quer dizer que a memória não foi alocada. E eu optei por colocar um exit aqui para finalizar o programa. Se deu tudo certo, então ele segue adiante. Nós sabemos que realocou, então podemos colocar algum caractere. Temos em mente de que se o C, esse caractere aqui, for diferente de barra invertida N, então quer dizer que não ocorreu uma quebra de linha. Quer dizer que ele não está de uma palavra para outra. Quer dizer que ele está dentro da palavra. Então vamos adicionar a letra em si. Como exemplo aqui, nesta linha, ele estaria, sei lá, adicionando qualquer outra letra dessas. Mas se ele visse que chegou no final da palavra, teria um barra invertida N, uma quebra de linha bem aqui. Então, o que é que ele faria? Ele adicionaria um espaço. O que é que está acontecendo aqui? Como ele está, por exemplo, dentro da palavra, vamos falar, a palavra realloc, ele está na letra E. Então, ele vai pegar e adicionar aqui no str, no conteúdo de str mais i menos 1. Por que menos 1? Porque i está inicializando igual a 1. E como sabemos, nos vetores, na memória, essas coisas, elas sempre inicializam com 0. Então, nós só subtraímos 1 para ele ficar na notação certa. Temos aqui que ele está pegando C, o valor char de C, no caso, e colocando dentro dessa posição aqui de str mais i menos 1, no caso. Se ele for o final da palavra, ou seja, uma quebra de linha, eu quero que ele coloque o espaço dentro da string. O que é que eu estou fazendo? Eu estou juntando as três palavras. Imagina que seria, como exemplo, memória embaixo, não embaixo alocada. Quando chegasse aqui no final de memória, teria uma quebra de linha, eu colocaria um espaço dentro da string e continuaria com não, ficando desse jeito a saída. Basicamente disso. E aí, fechando o if, rodando todo o for até ele chegar no final do arquivo, eu vou fechar o arquivo.
Vocês podem ver aqui abaixo, só sair esse negócio. Vocês podem ver abaixo que ele dá um fclose fp, ou seja, eu estou fechando o arquivo. Seguindo em frente, temos fp igual a fopen teste.txt, ou seja, o mesmo arquivo, vírgula a. Então agora nós vamos escrever dentro desse arquivo, escrever lá embaixo dele. Novamente, eu estou checando para ver se ocorreu algum erro na abertura do arquivo. Se não ocorreu nenhum erro, então ele simplesmente vai passar. Se ocorrer algum erro, ele vai encerrar o programa. Ele vai encerrar o programa. Aqui abaixo nós estamos colocando a string dentro do arquivo. Como? Inicializando j igual a 0. Enquanto j for menor do que i menos 1, novamente, quando o i sai daqui, ele fica com a notação a mais, ou seja, vamos falar que a palavra seria não, o total seriam 3 posições, só que ele estaria com 4. Então, nós só subtraímos 1. Enquanto j for menor que i menos 1, j mais mais. E aí ele vai ir colocando dentro do arquivo, utilizando os parâmetros certinhos, que no caso seria colocando dentro do conteúdo de str mais j, no caso, colocando esse conteúdo aqui dentro do ponteiro fp, dentro do arquivo que esse ponteiro está apontando. Após isso, eu fecho o arquivo e dou um return 0 para finalizar a função main. Indo para o código em si, temos aqui ele bonitinho, passando bem devagar para que vocês consigam ver direito como ele está organizado. Inclusive, eu vou apagar esse i igual a 0 aqui, só deixar o i que estava lá, um erro no slide. Enfim, se eu rodar aqui, apertar F6, ele deu uma atualizada aqui abaixo, não sei se vocês conseguiram ver, mas aqui eu vou abrir o arquivo. Vocês podem ver, aula 23, esse é o teste.txt que está lá dentro. Se eu abro o arquivo, aparece água doce verde. Ah, eu não mostrei para vocês, foi mal. Podem ver, aqui abaixo ele não tem nenhuma quebra de linha. Eu vou colocar a quebra de linha. Então, salva no arquivo, água doce verde, fechando ele. Se eu rodar novamente o programa e vir aqui, água, espaço doce, espaço verde. Tudo certinho. Eu poderia colocar aqui 1000 palavras. Botar, sei lá, final também, só para representar o final. Dou a quebra de linha, fecho o arquivo, rodo novamente, abro, água doce verde, final. Pronto. Então deu tudo certo. O programa em si o código está servindo, está prestando. E essa foi a solução que eu escolhi para esse exercício. Valeu!